Oi? Cadê? Pessoal, para quem está chegando, a gente está dando mais alguns minutinhos aí de tolerância e já já nós iniciamos.
Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar apenas mais um minutinho e nós já iniciamos nossas atividades, tá bem? Bom, creio que nós já temos 5 minutos de tolerância. Acho que podemos iniciar, né? Por enquanto já diminuiu um pouco o número de pessoas entrando. Bom dia a todos. Para iniciar a nossa atividade, vou passar a palavra ao nosso diretor administrativo e financeiro, Carlos Roberto de Oliveira, para receber vocês aqui na nossa sala virtual. Carlos, por favor. Olá, bom dia mais uma vez. Obrigado pela presença das senhoras e dos senhores que estão nos acompanhando nessa manhã. Queria agradecer aqui a equipe da Ares que está participando também dessa iniciativa, aqui na pessoa do nosso coordenador Rodrigo, né, toda a equipe que nos acompanha. Como a gente já tem, né, praticado nos últimos tempos, e até com o propósito de coletar informações e alguns dados relevantes para a construção das nossas normas, nós estamos aqui, então, preparando, né, mais uma tomada de subsídios nessa discussão das normas de referência número 8 e número 9. Né? A 8 que fala sobre universalização e a 9 sobre metas e indicadores. Né? A Ares tem já normatizações específicas que tratam, né, sobre qualidade do serviço. Temos também as nossas normas que tratam sobre aspectos de condições gerais de prestação de serviço e também aspectos tarifários e de revisões. E aqui, né, seguindo esse nosso propósito de atender às normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a gente está abrindo essa rodada, né, para ouvir um pouco dos nossos usuários aqui, os nossos regulados, sobre as características relevantes para a construção de uma norma que seja aderente ao nosso dia a dia. Então, uma das grandes preocupações da agência é criar normas que sejam factíveis e de fácil atendimento por parte dos nossos regulados. Então, aqui eu passo a palavra para o Rodrigo. Ele vai trazer aqui maiores dados e informações. Né? O nosso propósito é ouvir aqui, através de um formulário, as contribuições de cada um dos nossos regulados e de todos aqueles que queiram contribuir por esse processo, para que a gente possa ter uma norma factível e, em breve, a gente atender a norma de governança, de indicadores e também a de universalização. Obrigado e ótimo trabalho. Rodrigo, eu devolvo a palavra. Obrigado, Carlos. Bom, como o Carlos comentou, a gente tem uma atividade que tem esse propósito de ouvir vocês, também apresentar, porque para muitos os assuntos têm um certo grau de novidade, ou muitos já conhecem, mas tem os detalhes que a gente vai expor aqui. Então, antes que vocês iniciem na próxima semana o processo de preenchimento dessa tomada de subsídios como um formulário mesmo, a gente também vai aproveitar essa oportunidade para alinhar, nivelar um pouco as informações, tanto da nossa parte quanto em relação a vocês, muita coisa que vocês podem trazer para a gente também. Eu vou compartilhar a nossa apresentação. E aí vocês me digam, por favor, se vocês estão enxergando. Tudo ok? Tudo ok. Maravilha. Então, a gente sempre faz uma breve lembrança institucional da Ares, né? A Ares PCJ é uma agência reguladora, uma associação pública formada como um consórcio público de direito público pela Lei de Consórcios Públicos, atua na regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico sob delegação dos municípios associados, né? De acordo com a Lei de Diretriz Nacional de Saneamento Básico.
Então, a Ares, por ser um consórcio público, ela é integrante da administração indireta dos municípios consorciados e ela tem essa, como eu disse, essa competência delegada por todos os municípios consorciados conveniados para regulação e fiscalização dos serviços. A nossa área de atuação, aqui nós destacamos em amarelo os municípios consorciados, que fazem parte da constituição do consórcio originalmente, assinam o protocolo de intenções e tem esse recorte, não totalmente, mas bastante aderente à bacia do PCJ, por isso a Ares traz essa denominação, né, na sua identidade, mas já desde muito cedo a Ares estabeleceu convênios de cooperação, então os municípios em azul são municípios conveniados, né? Então abrangendo uma grande área territorial aqui no interior do estado de São Paulo, praticamente todas as regiões metropolitanas têm municípios regulados pela Ares, com exceção da região da Baixada Santista, e já não sei se, acredito que muitos aqui já saibam que nós estamos expandindo, inclusive fisicamente, a nossa atuação neste ano, com a previsão da abertura de 2 escritórios regionais, um no município de Ribeirão Preto e outro no município de São José do Rio Preto. Então, buscando cada vez mais proximidade nessa atuação junto aos municípios. Aqui um pouco o que a gente sempre gosta de trazer, né, como uma premissa para todas as nossas atividades, a diversidade da Ares PCJ, tanto em termos de porte dos municípios associados, então a gente tem aqui uma concentração, né, em municípios até 100 mil habitantes, mas temos muitos municípios de médio porte, temos municípios de grande porte, isso envolve desafios de realidade muito distinta, né, muita geográfica, socioeconômica, então que a gente busca lidar, como o Carlos colocou, com normatizações factíveis também para atender essa diversidade. Em relação à prestação do serviço propriamente dito, a gente também observa essa diversidade muito grande, lidamos com prestações pela administração direta, departamento, secretaria de prefeitura municipal, pelas autarquias municipais, empresas municipais de economia mistas, uma quantidade relevante de contratos, né, de concessão plena e contratos de PPP, dando esse escopo abrangente que nós precisamos levar para o nosso processo de normatização, de regulação, de fiscalização. Então, vou falar um pouquinho, feito esse recorte institucional, qual que é a nossa agenda aqui. A gente vai falar um pouco, vai fazer uma introdução, retomar os nossos objetivos, falar um pouco sobre as normas de referência, relembrar esse contexto de edição das normas de referência e como elas vão impactar no nosso cotidiano, tanto para a regulação quanto para os municípios. Vamos trazer informações específicas da norma de referência 8, específicas para soluções alternativas adequadas, que é um capítulo da norma de referência 8, mas a gente pode até tratar como um tema específico, né, que vai demandar uma atenção própria, e sobre a norma de referência 9. Então, a gente vai dividir nesses blocos e tendo as contribuições ao longo dos blocos. Então, só queria fazer um ponto de partida. A gente, no formulário de inscrição, questionou esse público aqui sobre a familiaridade com as normas, né? E aí a gente vê que tem uma parcela significativa que ainda busca uma maior familiaridade, né? Então, pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer ou que já ouviram falar, mas não conhecem o conteúdo profundamente ou que conhecem apenas superficialmente. Então, a gente quis fazer essa pergunta justamente para dosar também qual abordagem que a gente vai ter aqui e priorizando comunicar para vocês o que a gente considera que são os pontos mais sensíveis, né, pontos mais críticos nesse processo nosso de construir uma normatização que comprove a adoção dessas normas de referência da ANA.
Então, os nossos objetivos são apresentar os requisitos de adoção das normas 8 e 9, esclarecer um pouco o nosso processo de regulamentação dessas normas e recolher as impressões iniciais de vocês sobre os temas e conteúdo que a gente está apresentando aqui. Dessa forma, iniciamos formalmente esse processo de normatização no que se refere à nossa competência. Então, falando um pouco sobre as normas de referência da ANA, elas foram introduzidas na reforma da Lei 11.445, em 2020. Então, o artigo 25A trouxe essa competência para a ANA, de instituição de normas de referência, que tem o objetivo principal de uniformizar a regulação do saneamento básico no Brasil, porque nós temos uma regulação descentralizada, muito heterogênea também, né? Regulações estaduais, regulações intermunicipais, como no nosso caso, e entidades reguladoras, inclusive municipais. Então, esse é o objetivo das normas de referência, e elas têm, para fins práticos, né? Elas não são de adoção compulsória, né? Elas não têm a força de lei, então elas precisam ser incorporadas pelas agências reguladoras, e o mecanismo mais poderoso para garantir ou para incentivar que isso aconteça está disposto no artigo 50 da Lei 11.445, que determina que a alocação de recursos públicos federais e financiamento com recurso da União observará, dentre vários critérios, a observância das normas de referência, ou seja, a não regulamentação das normas pela ARES, sua adoção concreta pode acarretar um prejuízo de acesso a financiamento pelos entes regulados, enfim, né? Cria essa dificuldade. Nesse sentido, a ANA iniciou o processo de edição das normas, né, desde 2021, para todas as dimensões do saneamento. E em 2022, né, mesmo depois que ela já tinha emitido as suas primeiras normas de referência, ela emitiu uma norma que determina como essas normas serão julgadas e avaliadas do ponto de vista da sua adoção, qual é esse procedimento. Então, os requisitos e critérios de aferição da adoção das normas, né, que a ANA vai olhar para dizer se a norma foi adotada ou não, vão ser especificados em cada uma das normas, e as normas também vão disciplinar os prazos para adoção e quais são os critérios para aferir a observância. Então, esses prazos são gerais, né, para todas as normas, para o processo de observação da adoção das normas, né? Então, até 20 de maio de cada ano, a ANA vai publicar as instruções de envio de informações de comprovação da adoção das normas. Até 20 de agosto de cada ano, as entidades reguladoras infranacionais, né, essa sigla das ERIs, encaminham as informações para a ANA. Até 20 de outubro de cada ano, a ANA comunica às entidades reguladoras um julgamento preliminar sobre a adoção, que pode incluir uma avaliação de não observância, e até 20 de dezembro de cada ano, a ANA divulga o resultado da comprovação. Então, nós temos a expectativa de uma lista positiva, vamos dizer assim, que muito possivelmente vai ser utilizada nesse processo por esse critério de alocação de recursos públicos, por exemplo. Então, a gente tem até agora 11 normas de referência publicadas, sendo que uma delas, número 2, foi revogada, né? Então, justamente pela norma de referência número 8, que a gente está discutindo aqui hoje. Então, a norma de número 8 e de número 9, elas vieram no ano passado, a número 8 em maio e a número 9 em setembro. Então, são duas normas que vieram já elas são contemporâneas, né, do ponto de vista do momento em que elas foram editadas. E aí, essa é uma opção da ARES de fazer uma discussão conjunta das duas normas, porque a gente entende que elas têm muitos pontos de convergência, né?
Primeiro ponto que a gente destaca, ambas têm a premissa, o pré-requisito de promoverem atuações nos planos municipais de saneamento básico, seja para incluir as metas de universalização, seja para incluir indicadores operacionais que também vão ter metas associadas. Ambas impactam sob aspectos da prestação de serviços, a norma de indicadores claramente, né, porque a gente vai ter uma avaliação dos serviços por indicadores que vão demandar, enfim, até do ponto de vista da qualidade do indicador, que é um processo muito próximo do que a gente observa aí no Acertar, demandar que se tenham processos adequados, que se tenha uma capacidade de produzir essas informações, e a norma número 8, né, a norma de universalização, ela impacta, por exemplo, na questão da abrangência territorial da prestação de serviços, das soluções alternativas adequadas. Então, a gente tem esse campo em relação à prestação de serviços. Por essas razões, elas podem impactar também contratos, né, porque esses instrumentos que têm associação com o contrato, principalmente os planos municipais, podem incidir sobre os contratos, nem sempre, porque tem o respeito aos contratos já licitados, cláusulas que não vão necessariamente ter que ser alteradas, mas isso ambas podem trazer. Ambas têm uma carga significativa de dados e informações associadas, né? Como eu já comentei, a capacidade de produzir dados confiáveis, informações confiáveis, de processar essas informações. Acho que vocês vão observar isso ao longo da apresentação. Ambas, de algum modo, vão medir performance, né? Quando a gente fala de metas, a gente vai ter uma exposição no bom sentido dos prestadores de serviço. É diferente de uma norma, por exemplo, a norma de condições gerais, que ela é um regulamento que a agência vai acompanhar no seu procedimento de fiscalização e tem um caráter, muitas vezes, mais interno de relação com o ente regulado. Essas normas não, elas vão trazer critérios de performance muito explícitos, vão trazer comparabilidade, vão trazer benchmark, e ambas têm por essas características de dado, de informação, de avaliação de performance, né, a entidade reguladora vai ter esse papel também, elas têm uma importância de relacionamento entre entidade reguladora e entes regulados muito grande também. Então, aqui a gente tem um cronograma estimado, a gente foca no estimado aqui, né, porque não são temas que a gente consegue lidar de uma maneira muito expressa. Então, hoje a gente está fazendo a nossa reunião inicial, a gente pretende, no dia 18, lançar o formulário de tomada de subsídios para preenchimento até o dia 1º de abril. Durante o mês de abril, um trabalho da agência de consolidar essa tomada de subsídios e elaborar os documentos de consulta pública, principalmente a análise de impacto regulatório e as minutas de normativos, a consulta pública e a audiência pública no mês de maio, durante junho consolidar as contribuições e tudo correndo bem, colocar esses normativos em vigência, e durante o mês de julho fazer todo o processo inicial de implementação, de levantamento complementar, consolidar as informações, o processo de comunicação com vocês, para a gente ter, especialmente em relação à norma de referência 8, que teve um prazo bastante justo aí de comprovação de adequação, até o dia 20 de agosto, ter a possibilidade de dizer para a Ana que nós estamos aderentes e que essa norma é vigente em relação a áreas, em relação aos municípios associados, com qualidade. A gente quer fazer isso com qualidade, com participação, né? Então, até temos aqui em relação a essa data, por exemplo, do 24 de junho, que a gente estima ter esses normativos, a gente teria aproximadamente 2 meses aí de uma folga para ter mais prazo para consulta, se for necessário, ter novas rodadas de discussão, que a gente faça isso de uma maneira orgânica com vocês. Então, para finalizar, hoje a nossa dinâmica de participação
Vamos ter uma apresentação da norma de referência 8, um pouco do conteúdo dos pontos principais, depois uma rodada para quem quiser fazer contribuições, depois a mesma coisa com a MR9, uma apresentação do seu conteúdo e, na sequência, uma rodada de contribuições, e vamos falar mais um pouquinho sobre a tomada de subsídios, finalizando com mais uma rodada de contribuições. Pedimos que vocês utilizem o chat, aí podem escrever à vontade, colocar questões, a gente vai tentar responder na medida do possível, mas priorizando quem quiser fazer uso da fala, e aí usar o recurso no Teams de levantar a mão, caso vocês queiram, durante as nossas rodadas aí, fazer a sua contribuição, aí a gente vai liberar para cada um a câmera e o microfone para poder falar. Ok? Então eu vou passar agora para o Diego, nosso analista, Diego Soares, para falar sobre a norma de referência 8. Diego, fica à vontade. Opa. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos e a todos. Me escutam bem? Aqui, perfeito. Então, ok. Meu nome é Diego, sou analista de regulação e fiscalização da área técnico-operacional aqui da Ares. Eu vou falar um pouquinho sobre a norma 8, como o Rodrigo comentou, e também dando uma sequência, esticando um pouquinho sobre soluções alternativas. Vamos lá. Bom, a norma de referência 8, como o Rodrigo comentou, ela foi publicada pela ANA em maio de 24, né, a partir da aprovação na resolução ANA número 192, e ela dispõe sobre metas progressivas de universalização de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, ela se restringe a esses dois eixos, né, do saneamento básico, os indicadores de acesso, né, quais indicadores vão ser utilizados para acompanhar essas metas, e os sistemas de avaliação. Pode passar, Rodrigo. Então, método de universalização, né? Qual o entendimento sobre universalização que é trazido na norma 8, né? Que é a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, incluído o tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários. Essa definição é uma definição que ela trouxe da própria Lei 11.445, então ela definiu claramente o que é a universalização e o que se espera enquanto universalização. Pode passar, Rodrigo. E aí também uma complementação no artigo 9º, que a universalização do acesso ao abastecimento de água potável e ao esgotamento sanitário é de responsabilidade do titular e deve ser entendida como ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados em todo o conjunto de seus serviços, atividades, infraestruturas, instalações operacionais, ou seja, todo o entendimento do que é o sistema de abastecimento de água e do que é o sistema de esgotamento sanitário, né? E no artigo 10, para fins de monitoramento e avaliação do alcance das metas de universalização, serão considerados a cobertura e atendimento de 99% dos domicílios com água potável e a cobertura e o atendimento de 90% dos domicílios com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033 em cada município, né? Então, esses são os percentuais a serem alcançados até 31 de dezembro de 2033. Também, novamente, trazendo da Lei 11.445, né, tanto os percentuais quanto esse prazo já estavam previstos, né, na 11.445, após a alteração da 14.026, então ela trouxe esses prazos percentuais para serem trabalhados. Pode passar, Rodrigo. E aí eu vou dar um salto na norma, indo para o último artigo dela, que trata dos requisitos a serem observados pelas entidades reguladoras infranacionais para verificação do atendimento à norma, né? Eu vou usar ela como um gancho para a gente tratar de outros temas de relevância da própria norma, né? Então, são 5 requisitos que a ANA trata no parágrafo 2º desse artigo 31. Pode passar, Rodrigo. Então, o primeiro requisito, né, que as ERIs têm que observar para verificar o cumprimento da norma é a publicação de um normativo que contém as diretrizes contidas nos capítulos 1 e 2 do título 3 da própria norma 8. Né? E o que trata essas diretrizes dos capítulos 1 e 2? São os indicadores de cobertura e atendimento que vão ser utilizados, como eu comentei, para verificar essas metas,
os indicadores de atendimento, o IA e o CA, que são de atendimento e cobertura do abastecimento de água, e o IAE e o ICE, que é o atendimento de esgotamento sanitário, e o índice de cobertura de esgotamento sanitário. O detalhamento da fórmula, as informações para a composição de cada índice, de cada indicador, a Ana detalha no anexo 1 da norma. A gente não vai trazer aqui, até para não ocupar tanto espaço, mas são informações como economias residenciais ativas, economias residenciais não ativas, com ligações de água, ligação de esgoto, economias residenciais com soluções alternativas de água, né? Alternativas de esgoto. Então, tudo isso está bem detalhado no anexo 1 da norma. Pode passar, Rodrigo. Outra diretriz contida no capítulo 1 e 2, que é a avaliação dos indicadores por áreas de abrangência da ação ou prestação de serviços, né? Quais as áreas de abrangência que devem ser avaliadas pelas entidades reguladoras, de acordo com os indicadores. Então, essas áreas são todo o território dos municípios, né? Por área urbana e por área rural dos municípios, por contrato de prestação de serviços nos municípios, incluindo as delegações parciais, por prestação regionalizada, quando for o caso, né? E por prestação de serviços, sempre que este atender a mais de um titular na área de atuação da entidade reguladora infranacional. Ou seja, o acompanhamento daqueles indicadores que eu comentei agora há pouco vão ser feitos para todas as áreas de abrangência, né? E todas elas vão ser acompanhadas até a meta de universalização. Pode passar, Rodrigo. E aí, complementando o capítulo 1 e 2, as próprias metas de expansão, né? E aí, um ponto interessante e importante é que a Ana coloca que o atingimento das metas de universalização, elas só vão ser consideradas atingidas quando o IAA e o ICA, para o sistema de abastecimento de água, para a abrangência de todo o território do município, atingirem simultaneamente resultados iguais aos de 99%, e de maneira semelhante para o IAE e o ICE, que é o sistema de esgotamento sanitário, para 90%, perdão, para toda a área de abrangência do município. Pode passar. E aí um segundo requisito no artigo 31 para aprovação pela ERI, né, de atendimento à norma, que é a publicação de um normativo que contém a previsão de solução alternativa adequada utilizada na ausência de disponibilidade de redes públicas de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, né? Mas de onde surgiu essa demanda, esse requisito a ser aprovado pela ERI? Na própria norma de referência 8, no artigo 20, a ANA estabelece que, na ausência de disponibilidade de redes públicas de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, serão admitidas, para fins de universalização, soluções alternativas adequadas, executadas por meio de ação ou prestação, desde que prevista, e aí um grifo, prevista em norma publicada pela entidade reguladora infranacional. E aí, no parágrafo 1º, caberá à ERI definir em norma as soluções alternativas adequadas previstas, observando características socioculturais, densidade demográfica, aspectos ambientais e outros critérios pertinentes às peculiaridades locais. Ou seja, para comprovar o atendimento a essa norma, a ARES, além de criar uma própria norma para os indicadores, para as metas de universalização, também uma segunda resolução prevendo as soluções alternativas, e daqui a pouco eu vou dar um detalhamento maior sobre esse ponto. Passar. Outros 3 requisitos para observância da norma pela ARES. A publicação da relação de municípios que adotaram em seus planos de saneamento básico os indicadores e metas progressivas para o acompanhamento da universalização. Então, de novo, como o Rodrigo comentou agora há pouco, eles vão acompanhar esses planos, continuar o acompanhamento dos planos municipais, como ela já realiza, mas sobre a luz, tendo à luz essas metas, esses indicadores de universalização. A gente sabe que muitos planos vão precisar passar por revisões para fazer essa aderência às normas de referência, tá?
O requisito 4 é o preenchimento do sistema de monitoramento da universalização, que onde a ARES vai levar essas informações, esses dados levantados para o sistema da ANA. E quinto requisito, que é a publicação da avaliação no cumprimento das metas progressivas de universalização na página na internet, né? Que é essa lista positiva de acompanhamento da ARES em relação a quais municípios estão atendendo às metas de universalização, né? Da transparência a esses resultados, esse acompanhamento. Pode passar, Rodrigo. E aí, recentemente, acredito que foi agora em fevereiro, a ANA também disponibilizou no site um manual orientativo sobre a adoção, sobre a norma de referência 8, né? Então, esse manual ele tem como objetivo trazer um apoio maior, trazer um detalhamento um pouco maior, com uma linguagem menos engessada, né, do que é utilizada em resolução, em normativos, para auxiliar as ERIs, para auxiliar os titulares, para auxiliar os prestadores de serviços na efetiva implementação da NR8. Esse manual ele está no site da ANA, no item junto com a própria norma de referência 8, e aí eu trouxe também aqui o QR Code, quem quiser utilizar e já escanear e acessar diretamente esse manual, e fica uma recomendação para a leitura dele, para o acompanhamento dele, tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. E aí a gente, como comentei agora, dos requisitos é a edição de um normativo sobre soluções alternativas adequadas. E eu queria só abrir um parêntese inicial, que a discussão sobre soluções alternativas, sobre soluções descentralizadas, sobre saneamento rural, não é algo que nasceu no ano passado, é algo que já vem sendo discutido há um bom tempo. Já havia na previsão e a menção a soluções alternativas na própria Lei 11.445, na norma número 4 da ANA sobre governança, que foi publicada em janeiro de 24, já tinha esse indicativo, sobretudo no artigo 7º, né, que fala que a atuação das ERIs, das entidades reguladoras infranacionais, devem compreender, entre outros pontos, toda a extensão territorial do titular, com ou sem disponibilidade de rede pública, incluindo as áreas urbanas e rurais, remotas e informais, atendidas com soluções normativas. Então, já havia essa previsão, agora trazida bem expressamente na NR8, e claramente essa discussão ela tem bastante riqueza, desde 2014, com o começo da construção do Programa Nacional de Saneamento Rural, e com a publicação, né, do programa em 2019, tá? Então, só para trazer esse ponto, que ela é uma discussão importante, que vem sendo construída há bastante tempo, mas agora é expresso a necessidade desse atendimento e dessa construção coletiva. Pode passar, Rodrigo. Então, a gente trouxe aqui alguns pontos que, com certeza, deverão ser discutidos e trazidos na norma sobre soluções alternativas. O primeiro é a abrangência do atendimento, seja ele coletivo ou individual, as formas de operação, né? Se vai ser por uma prestação de serviço, se vai ser uma operação comunitária, se vai ser uma ação de saneamento individual, a escolha e implantação das soluções, o custeio e financiamento para a implantação e operação dessas soluções, né? Que é um ponto bastante importante. Deixa eu passar, Rodrigo. O atendimento às normas e padrões de construção e operação dessas soluções, cadastramento, né, o mapeamento, o monitoramento e a fiscalização das soluções, inclusive quanto à qualidade da água, tá? E as responsabilidades dos atores envolvidos, titulares, prefeituras, os prestadores, sejam eles públicos ou privados, as entidades reguladoras, os usuários, entidades gestoras de recursos hídricos, vigilância sanitária e os órgãos ambientais. Ou seja, é uma normativa bastante complexo, tá? E que vai buscar atender todas esses pontos, esses temas e outros temas também que eventualmente surjam aí na tomada de subsídios. Acho que era isso. Fica aberto o espaço para contribuições e dúvidas.
Bom, pessoal, a gente feita essa apresentação sobre a norma de referência 8, a gente abre a possibilidade de vocês. Fiquem à vontade, quem quiser fazer uso da palavra, pode levantar a mão, pode colocar uma questão no chat. Senão a gente segue também. Mais um tempinho para coragem, criar coragem. Então, nós vamos seguir. Vocês fiquem à vontade, depois podem colocar ao longo da apresentação, a gente lá no fim tenta retomar. Diego, obrigado. Vou passar a palavra para o Paulo Maciel, também analista de regulação e fiscalização aqui na Ares, para falar um pouco sobre a norma nova. Bom dia, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Meu nome é Paulo Marcos Maciel, eu sou analista de regulação e fiscalização aqui da Diretoria Técnica Operacional. E essa norma de referência número 9 dispõe sobre indicadores operacionais da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. É mais fácil a gente falar, então, dispõe sobre os indicadores operacionais. O Rodrigo já apresentou as convergências com a NR número 8 sobre as metas progressivas de universalização, e por esse motivo elas estão sendo tratadas conjuntamente. Vocês vão, inclusive, notar na parte que o Diego falou do artigo 31, de algumas responsabilidades que acabam sendo as mesmas, em alguns casos, né? E essa norma, ela recebeu bastante contribuição quando ela esteve lá no sistema de participação social da ANA. Então, ela recebeu e acatou bastante contribuição. Então, ela foi bastante lapidada até chegar ao ponto da sua publicação. Ela é uma norma bem objetiva no nosso ponto de vista. Então, a gente vai fazer uma leitura rápida de alguns pontos de atenção. E aí, Rodrigo, pode passar para o primeiro. Eu estou com um pouquinho de delay, talvez isso. Então, a gente começa logo sobre a quem se aplica ela, nesse artigo 2º, e já fazendo a exclusão, né? Não se aplica aos contratos vigentes de concessão, que são firmados anterior à vigência dessa norma. Entretanto, né, esses contratos podem incluir dispositivos mediante aditivos de contrato, assegurando o equilíbrio econômico financeiro. Aí, podemos passar, Rodrigo? Eu não estou vendo ainda, mas acho que é sobre o artigo 4º. Ela vai uniformizar. O objetivo é uniformizar e sistematizar a forma de análise e o reporte dos resultados dos serviços prestados. São previstos 2 tipos de avaliação, segundo metas estabelecidas e resultados pelos indicadores nível 1. E aí, esses indicadores nível 1 vão contemplar os indicadores das metas progressivas para a universalização e avaliação por comparação com parâmetros de referência a ser alcançado nos indicadores de nível 1 e nível 2. A gente fala nível 1 e nível 2, a norma mudou a nomenclatura até chegar no entendimento que era só que deveria expor nível 1 e nível 2, porque antes a gente falava em indicadores em nível de serviço, em nível de eficiência, e acabou que houve bastante discussão sobre a pertinência dessas nomenclaturas com o que ela estava englobando, né? Aí pode passar, Rodrigo, por favor.
Então, são os componentes da avaliação operacional, são indicadores de nível 1, de nível 2 e as metas. E, além disso, dos indicadores propostos, que no próximo slide a gente vai ver quais são, vamos retomar quais são, nós também temos a possibilidade de definir indicadores complementares. Então, esse é um papel da nossa normatização que vai acontecer, fazer a verificação de indicadores complementares. Então, é um ponto de participação dos prestadores, talvez contribuição com os próprios indicadores que vocês já acompanham. Então, vai ser um ponto legal para alinhamento na nossa participação dentro da área SPCJ. Pode passar, Rodrigo? Isso. Só retomando o que o Diego já apresentou, os indicadores da NR número 8 são o de atendimento e abastecimento de água, né? O de cobertura de abastecimento de água, de atendimento e de esgotamento sanitário e de cobertura de esgotamento sanitário. E temos alguns indicadores que é relativo a perdas na distribuição por ligação, índice de análise de coliformes totais na água, né, no padrão estabelecido, são indicadores já conhecidos, que a gente já vem acompanhando há um tempo no SNIS, né? Já esse nível 1, número 3, não era tão acompanhado anteriormente, né, de índice de análise de demanda bioquímica de esgoto na saída do tratamento. Temos também o de intermitência no serviço de abastecimento de água, que é o nível 1, número 4, e o nível 1, 5 é o índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário. Para vocês que viram o conteúdo da norma, todos estes têm lá no descritivo dos indicadores um padrão de referência a ser alcançado. E nessa norma 9, diz que é um ponto de especial atenção, que o índice de perdas de água na distribuição por ligação tem que estar em alinhamento com o que dispõe o Ministério das Cidades no normativo recente. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Aí, Rodrigo, pode vir para os nível 2, indicadores de nível 2. Os indicadores de nível 2, numa nomenclatura anterior, na minuta de norma de referência, estavam como de eficiência, e acabou que teve uma discussão sobre a pertinência dessa nomenclatura, né? Então, acabou ficando esse nível 2 só, e temos a micromedição relativa ao volume disponibilizado de água, o nível 2 é o de macromedição, o nível 2, 3 de duração média dos reparos de extravasamento de esgoto, e o nível 2, 4, índice de reclamações do serviço de abastecimento de água, e o nível 2, 5, índice de reclamações do serviço de esgotamento sanitário. Vocês veem que nesse slide tem reclamações do serviço de abastecimento de esgotamento sanitário, que está copiado diretamente da norma. Foi só um print, por isso que está dessa maneira aqui. Pode passar, Rodrigo, por favor? Isso. Aqui tem alguns grifos e uns pontos de atenção para os titulares e para os prestadores e para nós, a agência reguladora, que as metas devem ser definidas no plano de saneamento. Então, voltamos para a convergência com a NR8, que vai trazer o tema do plano de saneamento, né? E atingindo alguns critérios que, para os indicadores de nível 1, elas necessariamente precisam ter essas metas, sendo anuais, específicas e progressivas. Nos indicadores de nível 2, as metas são de maneira facultativa quando se aplicar.
E o que eu tinha comentado sobre a portaria do Ministério das Cidades, número 788, de agosto de 2024, vocês devem ter verificado, né, que é requisito para captação de recursos, de financiamento com recursos públicos federais, o atingimento das metas de perda que estão dispostas nessa portaria, que até 2033 é 25% de perdas, e no indicador específico nosso aqui são 216 litros por ligação por dia de perda. Aí, Rodrigo, pode ir para o próximo. Nesse slide, a gente trouxe a divisão das responsabilidades para essa norma. Tem bastante coisa, a bola está bastante com a entidade reguladora, que um dos pontos eu trouxe lá atrás é definição de indicadores complementares. A outra, a gente também vai ter que saber como a gente atua junto do titular para que essas metas sejam contempladas nos planos de saneamento, tanto na elaboração, revisão e atualização. A gente vai fazer a verificação anual do cumprimento das metas de nível 1, né? Que está lá no artigo 14, e tem que fazer o cálculo e avaliação dos indicadores do nível 1 e 2. A gente ainda vai ter que fazer um diagnóstico do nível de confiança daqueles indicadores que têm já a sua metodologia para avaliação lá nos guias de auditoria e certificação das informações, né? Fazer a publicação de normativo contemplando o disposto nessa norma, adicionando os indicadores de nível 1 e nível 2. A gente vai ter que publicar também a relação de municípios que adotaram em seus planos de saneamento os indicadores de nível 1 e suas metas progressivas, além de um relatório anual da avaliação operacional da prestação de serviços. O titular de saneamento vai ter que olhar para essa parte de definição de metas nos planos de saneamento, né? E o prestador de serviço cabe essa geração e fornecimento das informações primárias para que a gente possa calcular os indicadores. Devolvo para o Rodrigo a palavra para a nossa fase de contribuição. Obrigado, Paulo. Gente, mais uma vez a gente abre a possibilidade para vocês fazerem intervenções específicas sobre a norma número 9. Fiquem à vontade. Pode ser uma dúvida, uma contribuição, algo que faltou, algo que vocês acham que é um ponto mais importante. Peço levantar a mão ou fazer a discussão no chat. O Marcelo Negreiros aqui, a redação que trata o artigo 14 da NR9 parece um pouco confusa, inclusive cita a palavra vigência contratual. Vamos resgatar aqui o artigo 14. Cumprimento das metas. Então, Marcelo, se você quiser fazer uso da palavra, levanta a mão, eu vou lendo aqui o artigo 14 para ficar claro para todos. O cumprimento das metas dos indicadores nível 1, que são os indicadores obrigatórios, né? Legal, eu vou passar para você, viu, Marcelo? Só um minutinho, deixa eu liberar a sua câmera e o seu microfone. Pode acionar aí, Marcelo, que já está liberado.
Ainda não estou conseguindo ouvi-lo. Agora a gente está vendo você, mas o microfone ainda não. Ainda tá mudo. Tá. Aí. Agora foi. Ele tinha saído aí. Eu não. Aí, boa. Então, certo, agora. Tem um delay aí. Pronto, estamos ouvindo você. Delay, né? Um delay aí, até chegar aí. Bem, então, assim, eu lendo o artigo 14, eu não entendi ao final que ele fala em vigência contratual, né? Depois, intervalos aqui, né? Se pudesse dar uma explicação melhor em relação a isso, no tocante à vigência termo do quinto ano de vigência contratual. Que contrato é esse? Seria para os contratos de concessão, é isso? A interpretação que a gente faz, de fato, eu acho que a redação falhou aqui, né, em manter o contrato como uma regra geral, mas que seria, para esse caso aqui, apenas ao término do quinto ano de vigência do contrato, eu acho que a gente vai ter que interpretar isso também, mas a gente poderia estender isso à vigência da norma, né? Então, porque a gente sabe que a norma tem uma aplicação geral, não só para os contratos, mas nesse caso a gente vai ter que interpretar e consultar a Ana, né? Eu acho que é um ótimo ponto que você levanta, Marcelo, para a gente bater esse carimbo. Então, para quem não está, talvez, com a redação aí, os indicadores de nível 1, que são os indicadores obrigatórios, eles devem ser verificados anualmente e para comprovar o cumprimento das metas, eles são verificados no intervalo de 5 anos e em 3 desses 5 você tem que ter a meta cumprida, né? E aí ele fala no fim que a primeira fiscalização deverá ser realizada apenas ao término do quinto ano de vigência do contrato, que abre essa interpretação que seria utilizada a avaliação para o caso contratual, mas que não é um pouco contraditório com o sentido da norma em geral. Então, a gente, como bem levantado por Marcelo, a gente vai ter que fazer uma interpretação de como isso se aplica no caso geral, que muitos prestadores de serviços na ARES não são regular, não têm contrato para sua prestação de serviço, né? Prestação direta, tanto por órgão da administração direta ou indireta. É só isso aí. Maravilha. Tá ok, obrigado. Valeu. Então, temos mais algumas perguntas aqui no chat. O Márcio, ele fez a observação sobre a perda hídrica da meta de 25%. Obrigado. Sai Salto. Sobre as soluções alternativas de universalização do tratamento de esgoto, o que mais podemos encontrar de caminhos propostos? Diego, você quer falar um pouquinho, por favor? Sim, obrigado, pessoal do SAI. Eu acho que esse momento da tomada de subsídios talvez seja justamente para além dos temas que a gente já propôs, para além do que está previsto
na NR8, é o momento de recolher junto com os prestadores, com os titulares e outras pessoas da sociedade que têm bastante experiência nesse tema, nessa área de trabalho, nessa área de estudo, nessa vivência, né? De contribuir também para que a gente possa enxergar pontos que talvez a gente ainda não tenha enxergado e que é o momento, né, da participação na tomada de subsídios e encontrar esses outros caminhos, enfim, para que seja feita uma norma bem abrangente, né, que possa abarcar todas as possibilidades. Mas, por enquanto, dos pontos que a gente conseguiu mapear, são aqueles temas. Inclusive, aí, pessoal, o site fica aberto, caso vocês queiram detalhar um pouco mais a dúvida também. Não sei se era esse o sentido da pergunta. Bom, a gente, em relação às soluções alternativas, tanto para água e esgoto, só complementando o que o Diego falou, a gente vai ter possivelmente uma norma específica, né? Porque isso vai incluir não só definir quais são as soluções adequadas, em qual contexto, quanto toda a parte de cadastro, né, das soluções alternativas no município, porque elas vão compor os indicadores lá de universalização. Então, o município vai ter que ter esse dado. A gente sabe que é uma coisa sensível para muitos municípios. E vai ter que ter o processo de fiscalização e verificação dessas soluções. Então, a gente também quer um outro trabalho gigantesco, né, de regulamentar como a gente vai fazer isso, tanto a entidade reguladora quanto titular e prestador de serviço. Maravilha. Então, mudar aí aqui duas questões. Essas metas serão acompanhadas pela ARES por meio de sistema sonar e fiscalização em loco, e quais as consequências de não alcançar as metas da portaria 788. Paulo, posso passar para você? A gente vai complementando. Tá, tudo bem. Daqui a pouquinho o Rodrigo complementa, né? Isso aí é tema da normatização, inclusive, né? Como que a gente vai receber esses dados? Pode ser que a gente defina de outra maneira, mas o sistema sonar é um sistema que existe, vocês já estão habituados. Talvez seja assim esse sistema. Com relação a consequências, né? A própria norma, a própria portaria já tem nas suas considerações lá, que é com relação a acesso a recursos públicos para financiamento, recursos federais, né? Aí só aproveitando que está falando sobre essa portaria e complementando a palavra, o texto do Márcio, né? Essa portaria ela estabelece duas formas de avaliação de perdas. Então, um dos indicadores é o percentual, e hoje, em 2025, nós teríamos estar com a meta de 35% e em 2033, 25%, e a outra forma é em litros por ligação por dia, que agora em 2025 são 303 litros por ligação por dia, e a meta para 2033, 216 litros por ligação por dia. Rodrigo. Valeu, pai. Obrigado. Só reforçando o que o Paulo disse, conectando lá com o início da apresentação, do mesmo modo que o artigo 50 da Lei 11.445 diz que não observar as normas de referência é um critério, ou melhor, observar as normas de referência é um critério para alocar os recursos públicos. Um dos outros incisos desse artigo 50 é os índices de redução de perdas, né? Então, ele fala lá o índice de redução conforme regulamento, conforme decreto trazido por ministério. Então, essa portaria ela está dialogando diretamente com o artigo 50
lá da Lei 11.445 também. Ela teria o principal instrumento dela seria limitar o acesso a financiamento e recursos públicos federais. Temos mais alguém que quer se colocar, quer falar mais alguma coisa? Marcelo. Diga aí. Só retomando, o Marcelo, a Ana Lu, do SAI, havia perguntado um pouquinho antes no chat se a gente vai disponibilizar a apresentação. E acredito que sim, né? A gente sim tem disponibilizado as apresentações. E o Marcelo também, não, acredito que um pouquinho antes. O Marcelo, isso, com a previsão das normas de soluções alternativas. Então, como o Rodrigo comentou, né, sobre o cronograma estimado no começo da apresentação, a ideia é a gente trabalhar a normatização desses três temas de maneira concomitante, que a previsão seria junho, a previsão estimada seria junho. É só fazer um asterisco que talvez a gente não tenha sido tão claro. A norma de referência 8, ela teria o processo de comprovação dela já esse ano. Então, ela teria até aquele dia 20 de agosto da ANA para a gente encaminhar as informações de que há adoção da norma. A norma de referência 9, ela tem um prazo um pouco mais alongado, porque ela foi emitida em setembro do ano passado e o prazo que foi dado para ela foi de 18 meses. Então, ela poderia ter o seu processo de comprovação só em 2026, né? A gente está optando por fazer as coisas juntas. Eu acho que o principal ponto são os planos municipais de saneamento básico. Então, como a gente sabe que não é um processo tão simples mexer em plano de saneamento, envolve decisão do titular, envolve processo legislativo, a gente acha que, no momento, a gente está iniciando fazendo esse processo conjunto, porque seria mais produtivo, mais eficiente já fazer as discussões em torno de plano de saneamento com essas normas valendo juntas. Mas isso não impede que ali na frente a gente veja, vamos tratar do que é mais prioritário e depois a gente faz a gente consegue fracionar um pouco as discussões. Marcelo, pode abrir o microfone, fica à vontade. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Tá ok? Tá. Eu falei lá no chat sobre o artigo 19, tá? Eu anotei aqui. 9 mesmo, tá? Que diz lá que a entidade reguladora infracional é responsável pelo cálculo e avaliação dos indicadores dos municípios, né? E o parágrafo único diz que a entidade reguladora deve garantir ao prestador o contraditório, né? A finalidade aí é de esclarecer as informações primárias e os indicadores calculados. Enfim, né? O que eu tirei aqui é que a Ares vai fazer esses cálculos, tá? Que inclusive está aqui estabelecido no CAPT, né? E a avaliação dos indicadores, quer dizer, fica pela Ares PCJ, isso a própria norma deu essa incumbência para as áreas, certo? Isso é feito primeira pergunta, tá? Ele é para cada município individualmente. Então, ele pode ter variação, não é isso? Exato. Tá. Exato. Bom, essa é a situação que eu presumi que era essa a resposta mesmo, tá? Aí, contraditório, né? Para há uma presunção de que haverá, fala assim, ó, se não cumprir lá para frente, tá? Se não cumprir os indicadores,
né, Ares, qual seria a penalidade? Parece que é uma penalidade, alguma coisa nesse sentido. Como será feito? Isso, claro, isso vai ser lá para frente. Mas aqui a norma não fala nada de penalização, ausência de cumprimento, etc., né? A única penalidade que eu vejo em todo o arcabouço da norma, né, geral, não só a NR8, é que não fica sem acesso ao financiamento, né? Porque não vai cumprir. Não vejo outra penalização. Teria alguma outra penalização? A norma poderia colocar alguma penalização em relação a isso? É uma outra boa questão, Marcela. Eu acho que isso não está tão claro, principalmente por causa da prestação direta, né? Para os casos de contrato, eu acho que isso provavelmente vai ficar mais vinculante, né? Para os novos contratos e para os contratos que incorporarem os indicadores. Aí você vai poder ter penalidades por descumprimento contratual, né? Você vai poder acionar vários mecanismos que a lei também já trouxe um pouco para o caso do contrato. Para o caso da prestação direta, a gente está um pouco na prerrogativa da Ares também estabelecer qual que é qual que é o mecanismo, né? Por exemplo, não atender os indicadores é uma não conformidade. Estou colocando uma hipótese, né? Que pode ser entrar num processo sancionatório. Isso vai fazer parte da nossa discussão aí na montagem da norma. Porque eu acho que também para que a gente não tenha indicadores que não servem para... O indicador ele tem que ter uma serventia para melhorar o serviço, né? Se a gente tiver só o monitoramento do indicador para ficar engavetado lá, a minha opinião pessoal é que também a gente não vai ter muito ganho, só vai ter um ganho de trabalho, mas não vamos ter ganho de crescimento. Meta para ser cumprido, né? Exato, exatamente. E a ausência de cumprimento teria que ter alguma sanção aí, né? Uhum. Eu acho que ficaria mesmo, Rodrigo, no campo da inconformidade aí, né? Como atua a Ares aí, né? Nos processos fiscalizatórios, né? A princípio seria isso, né? Sim, e tem uma coisa que é importante, que a gente colocou lá no início, que é a questão da publicidade. Então, que na regulação a gente chama regular por exposição. A sua penalidade é ser exposto, né? Então, quando se a gente tem esses indicadores definidos para todos, né? E eu tenho comparação, você vai ter o seu resultado lá exposto e comparado com todos. O contraditório ele também vem nesse sentido de dizer, ó, por exemplo, no seu caso, pô, por que a Sanasa, as pessoas estão abrindo o site da Ares e estão vendo que o indicador, por exemplo, de DBO da Sanasa é ruim. Eu não concordo, isso está causando um prejuízo de imagem, de credibilidade, e eu não concordo como a Ares calculou, como a Ares avaliou. Então, eu tenho direito a que a Ares tenha um processo de recurso aí para que eu exponha meus motivos e para que isso fique documentado, né? Então, também tem essa questão da exposição que a gente aposta bastante, que seja uma coisa que isso machuca o gestor público, né? Às vezes mais do que uma sanção de fato, né? Assim, estou imaginando que o estabelecimento desses níveis aí de cálculo, né, que a Ares vai fazer, tem que ser factíveis de serem atingidos, é óbvio, né? E me parece que durante a construção para estabelecer esses cálculos, esses níveis, esses indicadores, haverá uma discussão com o prestador de serviço, porque são questões até que envolvem questões de ordem técnica, né? Pelos índices lá, né? Tem muito índice de ordem técnica, né? Que nem sempre tem uns que podem atingir, outros não. Tem município que tem condição maior do que o outro, vice-versa, né? E
acho que haverá uma discussão, é isso aí, né? Antes de estabelecer esses índices, né? Sim, com certeza. Com certeza. Partindo do extremo de não cumprimento do índice, vamos partir para o outro extremo, de cumprimento do índice, né? Aí teria que ter um selo de qualidade, alguma coisa assim, a áreas pensar nessa natureza, né? Também, né? Sim, acho que é a, co- a, a regulação mais sofisticada, ela seria nesse sentido, né? De você ter incentivos também para o cumprimento que não seja só cumprir, né? Que eu tenha reconhecimento, que eu tenha algum tipo também de benefício, né? Então, acho que é também fica registrado aí como uma contribuição. Acho que a nossa ideia é trabalhar com esses mecanismos também. É só isso aí, só essa observação. Obrigado. Obrigado. E tem mais uma pergunta do Dai aqui. Existe a possibilidade de titular ser obrigado a conceder o serviço em caso de não cumprimento das metas, que é uma pergunta muito importante também e dialoga um pouco com essa questão da penalização. Eu vou responder inicialmente, se alguém tiver algum complemento, fica à vontade. A Lei 11.445, ela foi muito explícita nesse caso de cumprimento das metas para o caso contratual, né? Então, ela não. Os contratos, e aí ela estava dialogando muito com os contratos de programa, né, que são estabelecidos pelas concessionárias estaduais, os contratos que não cumprissem as metas, eles deveriam ser aditados, né? Por isso aquela norma, uma das normas lá de referência, ela trata de aditamento do contrato. Ou se eles cumprissem as metas, eles deveriam comprovar a capacidade econômico-financeira para cumprir as metas, para cumprir os planos de investimento. E se essas coisas não fossem atendidas, aí seria o caso de rompimento dos contratos e como, consequentemente, como a lei determinou, a abertura de uma licitação ou a prestação direta, né? Então, para o caso da prestação direta, que é um caso também muito relevante no caso da Ares, essas coisas não estão tão claras. Então, isso vai depender de outras discussões que não passam por essa norma, né? Que é a discussão de prestação regionalizada, a discussão de titularidade. Então, eu acho que agora não tem maturidade para dizer se o não cumprimento da meta vai, consequentemente, mudar o regime da prestação de serviço. A gente pode ter amanhã uma prestação regionalizada, né? O Estado vir com uma nova proposta de regionalização que tem algum caráter mais compulsório e aí isso pode mudar. Aí pode ser que, nesse caso, a prestação regionalizada não cumpre a meta, o Estado faz parte como titular da prestação regionalizada, então ele entende pela via da concessão. Estou fazendo uma hipótese aqui, então, mas acho que isso é muito hipotético, não é parte do nosso escopo agora. Não sei se alguém quer fazer uma contribuição. E o Sérgio Penteado, como o município enviará os dados para a Ares. Isso a gente também vai ser no processo nosso de normatização, viu, Sérgio? Ainda essa é uma coisa que a gente vai ter que regulamentar, que vai estar para vocês também aí na tomada de subsídios. Hoje a gente ainda não tem essa resposta. Então, se vocês ficam à vontade, eu vou só voltar a compartilhar para a gente ir para a nossa parte final. E aí vocês falar um pouquinho rapidamente sobre a tomada de subsídios. Vocês estão enxergando? Ok. Então, a tomada de subsídios
pelo formulário, ela vai ser concomitante para esses 3 temas, né? A norma 8 e a norma sobre soluções alternativas adequadas. E sobre a norma 9, a gente pretende encaminhar para vocês a partir do dia 18 para preenchimento até o dia 1º. O formulário ele vai para perguntas bem específicas, né, para captar um pouco o entendimento de vocês em relação à norma, em relação a esses pontos específicos e principais dificuldades, principais desafios, como que vocês estão preparados hoje para atender determinado dispositivo, certo? Então, esse é o formulário de tomada de subsídios. E aí, a gente, como última rodada de contribuições, se vocês têm alguma ideia para esse formulário, nós achamos que deve ser perguntado sobre tal ou tal tema, né? Não sei se vocês já viram aqueles programas de entrevista que o entrevistador fala qual pergunta que eu não fiz para você que você gostaria de responder, né? Então, se vocês já tiverem a gente gostaria de falar sobre isso ou sobre aquilo, para a gente incorporar isso dentro do nosso formulário. Fiquem à vontade para levantar a mão, usar o chat. Outras questões também que a gente não tenha passado aqui por enquanto. Marcelo já tem 1 minuto. A gente já tem uma versão ainda preliminar, mas que a gente precisa dar aquele acabamento. Vinícius, as demais áreas que não puderem estar presentes vai ficar gravado. Sim, Vinícius, vai ficar gravado. A gente não iria inicialmente colocar isso, subir no YouTube, mas a gente pode avaliar uma forma de disponibilizar, sim. Maravilha. Mais alguém? E aí é muito importante que esse formulário vocês, não só vocês que participaram hoje aqui, mas que encontrem com as outras áreas, né? Encontrem com os outros setores aí, como o Vinícius colocou, que podem contribuir. Porque é denso, hoje a gente está num nível mais de alinhamento das informações iniciais, vocês vão ver que essas perguntas vão chegar mais cedo ou mais tarde, vários questionamentos. Então é importante, se vocês puderem fazer isso circular bastante em cada realidade, a gente agradece. Diego, Paulo, vocês querem colocar mais algum ponto? Não. Acho que Também não, Rodrigo. Maravilha, gente. Então, como nós não temos mais contribuições, a gente gostaria de agradecer bastante a participação de vocês aqui hoje. Esse processo está só começando, a gente vai dialogar muito. E era isso, só para a gente termos uma última do Charles aqui, voltando às soluções alternativas de coleta e tratamento de esgoto. O prestador que utilizar de alternativas deverá, então, submeter a áreas por meio de projetos ou outros documentos essas alternativas antes da implantação para que seja validada. Charles, um pouco disso que você está dizendo, né? No caso que a gente estiver falando antes da implantação, a gente poderá estabelecer um procedimento desse, só que lembrando que em muitos casos essa implantação vai ser feita diretamente pelo usuário. Então aí vai ser um processo um pouco mais complexo. Quando a solução alternativa for configurada como um serviço público, que eu acho que seria mais adequado ao que você está perguntando aqui, aí a gente poderia ter essa via mais facilitada de antes de implementar, vocês comunicam
a Ares que ela é adequada, que ela está atendendo aos requisitos mínimos que a norma diz para que seja considerada uma solução adequada. Então, nesse caso, está ok o que você está dizendo. A gente vai ter aquele caso gigantesco de soluções que são implementadas de forma privada, né, ou comunitárias, coletivas, mais alternativas, que vão exigir outros processos de validação, de fiscalização, de encaminhamento de documentação. Mas, em parte, sua colocação está correta, pode seguir um pouco esse trâmite. Obrigado pela contribuição. Bom, gente, então é isso. Obrigado mais uma vez. A gente está à disposição de vocês para ir dialogando, mesmo por outros canais, por e-mail, por reuniões, para a gente fazer desse processo um processo rico e completo. Bom trabalho a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Bom dia.